Durante a Idade Média, os ferreiros estavam entre alguns dos comerciantes mais importantes da comunidade. Eles serviam a uma variedade de pessoas, desde fortes cavaleiros até pobres agricultores, e estavam em todos os lugares vivendo e trabalhando em castelos, cidades e vilas. Em uma era marcada pela guerra, ferreiros talentosos eram procurados por cavaleiros e até reis por sua habilidade na fabricação de armas e armaduras, e nas cidades e vilas onde todos precisavam de produtos metálicos de boa qualidade, os ferreiros podiam fazer de tudo, desde um prego até uma dobradiça, um cutelo de açougueiro até um forcado. Vamos viajar de volta no tempo e dar uma olhada no trabalho do ferreiro medieval e também viajar para Londres do século XIII, onde vamos conhecer um armeiro muito surpreendente. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Bem, segure sua cota de malha, porque estamos começando um canal de história todo sobre o Império Romano. Agora eu sei o que você está pensando. Espera, Império Romano, isso não é antes das minhas lendas medievais favoritas. Bem, sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. Da queda do poderoso império à ascensão dos seus cavaleiros medievais, é uma história que está toda conectada. Então, se você está pronto para aprender sobre esse incrível período de tempo, junte-se à Festa da Toga em nosso novo canal, o Império Romano. Vai valer totalmente a pena o desvio em sua jornada histórica. Então vou deixar o link para ele na descrição abaixo. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. Ouro Negro. Em sua enciclopédia História Natural, o escritor e naturalista romano do primeiro século, Plínio o Velho, explicou como a maior demanda por qualquer coisa feita de ferro vinha do agricultor, do arquiteto e do soldado. Ele escreveu, cito, "O ferro serve como o melhor e o pior meio de vida. Aramos o solo com ele, plantamos e podamos árvores com ele, com ferro construímos casas e extraímos rochas. Usamo-lo para todos os tipos de propósitos úteis, mas também o utilizamos para guerras, matanças e pilhagens. Não apenas em confrontos diretos, mas também como um míssil alado. Um ferreiro recebeu esse nome porque trabalhava com o metal preto, o ferro, em vez dos outros metais de cores mais claras, como ouro, estanho ou prata. No início do período medieval, os ferreiros geralmente eram encontrados trabalhando dentro das muralhas de castelos e casas senhoriais. O ferro era escasso e mais provável de ser usado para a fabricação de armaduras e armas. Sua forja seria montada no pátio, e eles viajariam com seu senhor junto com seu vagão de forja conforme e quando necessário. Dependendo de onde um ferreiro havia montado sua loja, determinaria quais produtos ele produzia. Um ferreiro de aldeia provavelmente atenderia a comunidade agrícola e forjaria as cabeças de ferramentas como forcados, pás e machados, bem como aivecas e ferraduras, pregos, dobradiças, fechaduras e chaves. Muitos trabalhariam como armeiros, produzindo cota de malha, espadas, adagas e pontas de lança e flecha. Nas cidades e vilas, especialmente no final da Idade Média, a demanda era alta por bens como mobiliário de porta, especialmente depois que a arquitetura gótica se tornou popular. Os métodos e equipamentos haviam avançado muito até este ponto, e esperava-se que um ferreiro produzisse trabalhos mais intrincados, como dobradiças elaboradas e fechaduras para portas de catedrais e igrejas, ou lustres de filigrana para famílias mais ricas. O mestre ferreiro. Um mestre ferreiro geralmente empregava vários aprendizes e os ensinava desde muito jovens. No entanto, apenas progredir nas fileiras de aprendiz para oficial não significava necessariamente que um ferreiro se tornaria um mestre bem-sucedido. Para isso, era necessário um pouco de sorte, juntamente com o patrocínio de um patrono rico. Os aprendizes de ferreiro começavam a trabalhar desde muito jovens, a partir dos 7 anos de idade. Os meninos eram enviados pelos pais para aprender a arte da forja, e a partir desse ponto passavam a viver com o mestre que lhes ensinava o ofício em troca de realizarem trabalhos manuais pela oficina. O aprendizado poderia durar entre 5 e 7 anos antes que eles pudessem reivindicar o status de oficial. Tudo dependia de quão rápido um menino poderia adquirir as habilidades e o nível de artesanato necessário para o trabalho. Durante esse tempo, um mestre poderia punir seus alunos como achasse adequado, e muitos eram espancados ou passavam fome se comportassem mal. Foi assim que o próprio mestre teria subido de posição. Era um sistema que tinha como objetivo criar os melhores ferreiros, além de controlar o número de trabalhadores, diminuir a concorrência e manter a reputação do trabalho. Saber que era o mestre quem sofreria financeiramente se o trabalho de qualquer aprendiz fosse abaixo do padrão significava que o mestre provavelmente não seria muito indulgente com seu aluno.
Os jornaleiros tinham permissão para trabalhar ao lado de seus mestres e sair e trabalhar como outro negócio, ou até mesmo tentar montar o seu próprio. Homens de Ferro. No século XII, a Guilda dos Ferreiros foi fundada e nas cidades os ferreiros trabalhavam sob sua autoridade. Uma vez que um aprendiz se tornava membro de uma guilda local, ele receberia assistência e oportunidades dessa organização pelo resto de sua vida e, ao fazer isso, se beneficiava de estabelecer uma boa reputação em suas comunidades. Cada guilda teria suas próprias regras e regulamentos. Em Nuremberg, Alemanha, durante o século XV, um aprendiz tinha que trabalhar pelo menos 4 anos como aprendiz antes que seu próprio trabalho fosse reconhecido. Todo aprendiz tinha que submeter seu trabalho para uma inspeção anual, seja uma espada ou uma fechadura. Somente depois que a guilda aprovava seu artesanato como estando no nível exigido, é que eles podiam subir para o status de mestre. Os mestres se beneficiavam de certos privilégios dentro de suas guildas. Eles podiam votar em medidas como a definição de preços e também apresentar trabalhos para revisão. Poderia levar anos para um mestre ferreiro produzir uma peça de trabalho única e especializada o suficiente para a avaliação da guilda. Uma revisão forte, no entanto, aumentaria a reputação de um mestre e o ajudaria a conseguir mais trabalho, aumentando suas vendas. As medidas de controle de qualidade implementadas pelas guildas garantiam que os produtos vendidos aos medievais fossem precificados corretamente e não fossem inferiores ao padrão. As guildas também contribuíam para as igrejas locais, ajudavam os pobres e mantinham o status dos ferreiros como artesãos habilidosos. Iron Maiden. Meu nome é Alice Lahore Bergari e sou conhecida como Alice a Fazedora de Malhas. Incomumente, meu pai Reginald queria que eu recebesse o mesmo treinamento que meu irmão, e desde os 7 anos de idade eu era permitida a passar tempo em nossa loja e observar meu pai trabalhando. Isso atraiu muita admiração na área, especialmente das mulheres, mas também ressentimento daqueles que acusavam meu pai de tolice e indulgência. Nossa loja ficava na Ironmonger Lane, em St. Mary Cold Church, no Cheap, não muito longe da bela Catedral de São Paulo, em Ludgate, Londres. Há muitos armeiros na rua e a área era um centro para metalúrgicos. A Goldsmith Row fica logo ao virar da esquina. Nós morávamos em uma casa de 2 andares com estrutura de madeira, alta e estreita. A oficina no térreo, na parte de trás, abria para a frente da loja para que nossos clientes pudessem nos ver trabalhando e viessem comprar nossos produtos. Meu pai e eu dormíamos no andar de cima. Os aprendizes dormiam em nossa outra loja mais adiante na rua, tendo meu irmão lá para vigiá-los. O trabalho começa antes do nascer do sol, enquanto preparamos a forja para o longo dia que nos espera. Nunca trabalhamos à noite, pois precisávamos ver claramente na oficina. Claro, a ferraria é um trabalho preciso e perigoso. Meu pai tinha que ficar de olho bem de perto nos aprendizes, e eles tinham que ter cuidado para não se queimarem. A forja tinha que estar quente o suficiente para processar o minério de ferro. Era feita de tijolo seco na altura da cintura com uma chaminé de um lado. Nós mantínhamos a pilha de combustível do lado de fora, atrás da oficina, para minimizar o perigo de incêndio. Um dos aprendizes tinha que coletar o combustível, garantindo que sempre houvesse carvão suficiente na forja. O fole direcionava ar para a forja pelo lado e tinha que ser continuamente bombeado por um dos 2 aprendizes. Cada um se revezava, pois o trabalho tinha que ser realizado sem parar durante todo o dia. Além da forja, a loja tinha ferramentas de modelagem de metal, como a bigorna e o bico de ferro, uma bancada, um martelo à prova de estilhaços e a cuba de resfriamento de água para resfriar rapidamente o metal. A chama precisava ser quente o suficiente para processar o minério de ferro e forjar as ferramentas. Quando o metal esfriava tanto que não era mais maleável, tinha que ser reaquecido e todo o processo começava novamente. Era um trabalho físico duro e quente, martelando e dobrando o ferro, e cada golpe tinha que ser feito com precisão. Ao longo dos anos, tornei-me famoso pela força e arte da minha armadura. Comecei forjando uma barra de ferro e depois a transformei em um fio. Formei pequenos anéis com o fio e depois os liguei para formar uma malha. Cada anel foi ligado a outros 4 para garantir que eles não se abrissem quando o usuário recebesse um ataque de corte ou punhalada. Alguns faziam seus anéis com elos sólidos perfurados em uma chapa de metal, mas eu rebitava os anéis para fechá-los e torná-los fortes. Eu também os achatava com alicates e um martelo para tornar a armadura mais confortável, compacta e robusta, de modo que o usuário pudesse resistir até mesmo à flecha mais afiada. Havia uma grande demanda por armaduras de malha, especialmente com o rei Edward em guerra com os galeses.
Muitos soldados voltaram da luta tendo saqueado a armadura de seus inimigos mortos, então compramos dela por um preço baixo e depois a fundimos para usar novamente. Vontade de ferro. Muitos dos comerciantes gostavam de se gabar de suas mercadorias, o carpinteiro, o açougueiro, o padeiro e o cozinheiro, sobre como eram vitais para a sobrevivência do povo. Mas eles não teriam facas para cortar, panelas para cozinhar, pregos para construir se não fosse pelo ferreiro. Então estávamos muito ocupados na loja. As mulheres de Chip gostavam de se apoiar, e porque eu era um aprendiz, elas traziam seus caldeirões para serem reparados e compravam alfinetes e broches para segurar suas roupas. Com o passar do tempo, nossa pequena loja só ficava mais movimentada, e meu pai conseguiu abrir outra um pouco mais adiante na rua. Meu irmão trabalhava lá com mais 2 aprendizes, e meu pai supervisionava o negócio como mestre ferreiro. Minha principal preocupação, no entanto, era a armadura pela qual eu era famoso em toda a cidade, e eu me orgulhava do meu trabalho. Um dos ferreiros da fila fazia correntes para os prisioneiros de Newgate. Também havia rumores de que ele fabricava instrumentos de tortura. Quando meu pai morreu em 1271, 2 anos antes do rei Edward subir ao trono, eu já havia servido tempo suficiente na loja para me tornar um artesão. Meu pai me treinou nos diferentes processos de forja, e eu era capaz de dobrar, soldar e esticar o ferro para alongar o metal, fazendo todo tipo de utensílios domésticos para o povo de Londres, além do meu detalhado trabalho em armaduras. Embora, como mulher, eu não pudesse me juntar à guilda, meu pai me deixou uma de suas lojas em seu testamento, sabendo que eu era mais do que capaz de administrar o negócio, pois sou uma ferreira talentosa. No entanto, fiz questão de acolher uma jovem e a identifiquei como minha aprendiz, para que eu pudesse passar minhas habilidades para outra pessoa. Assim como eu, Agnes nunca poderá se tornar uma mestre pelo título, mas ela será capaz de ganhar a vida e se sustentar. Alice La Halbergera realmente viveu e trabalhou em Londres durante os séculos XIII e XIV. Ela atuou como ferreira entre os anos de 1271 a 1310. Alice foi treinada como armeira por seu pai. Embora tenha se casado 2 vezes, ela manteve seu sobrenome de solteira, Halbergere, que significa fabricante de malhas, em vez de mudá-lo para o sobrenome do marido. Isso era muito incomum para a época. Ela também possuía uma cervejaria e era proprietária de imóveis alugados para a habitação popular. Ela foi uma das primeiras ferreiras conhecidas na Inglaterra. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você gostou, pois lançamos um novo vídeo toda sexta-feira. Então até a próxima vez, espero que todos tenham uma semana incrível. Saúde!